Pessoal, mais uma vez juntos, nessa série inédita dos anjos. E hoje eu quero falar sobre o mundo espiritual, a dimensão espiritual dos anjos, dos ares e dos demônios na terra. Um assunto muito interessante, não é? Pois bem, deixa aqui o seu like, compartilhe com seus contatos, peço ao pessoal que você conhece para se inscrever no nosso canal, nos ajude aí e não esqueça de acionar o sininho para você receber todos os nossos vídeos gratuitamente, certo? Então, o que é o mundo espiritual? Você vai ver que o mundo espiritual ele é uma dimensão paralela à nossa dimensão. Exatamente isso. É uma dimensão paralela à nossa dimensão. Não sei se vocês lembram de um portal dimensional que existia no Éden de Lúcifer. Ele estava no Éden, mas se você ler o versículo 13 e o 14, ele também estava próximo do Monte Santo de Deus. Esse Monte Santo de Deus é o lugar da presença de Deus em glória visível. Isso é no terceiro céu, tá certo? Então, esse portal aí da ilustração é para ilustrar, mas que existe um portal onde se passa de uma dimensão para outra, né? Claro, quando esses seres estão na nossa dimensão, a gente pode enxergar. Mas quando eles estão na outra dimensão, nós não podemos enxergá-los. Agora, eles podem nos enxergar da dimensão onde eles estão. É uma dimensão onde os anjos, eles vibram numa frequência muito elevada. É mais elevada do que a nossa frequência física, material. E aí, para eles se materializarem, eles têm que baixar essa frequência corporal. E quando isso acontece, a gente pode ver e contemplar anjos ou demônios. Existe outra maneira de você poder ver anjos, sem que eles baixem a frequência corporal. É você ser projetado, o seu espírito ser projetado para fora, tá certo? E aí o seu espírito é projetado numa dimensão onde você possa vê-los. E aí o seu espírito fica conectado ao seu corpo pelo fio de prata. Já viu sobre isso já? Pois é, existe um fio de prata que conecta o espírito da pessoa ao corpo. Eu vou ler o texto aqui. O texto é Eclesiastes 12:6. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e despedace o cântaro junto à fonte, e despedace a roda junto ao poço, ou ao fio de prata, antes que desfaça o fio de prata. Isso aqui é uma outra tradução. Mas aqui está falando que quando o fio de prata é desfeito, morte é separação, então o corpo vai separar do espírito. E essa pessoa estará morta fisicamente falando. Ou seja, então tem como nós vermos o mundo espiritual. É claro, você vai ter que ter uma ajuda aí da parte de Deus ou da parte dos demônios, né? Com certeza, para você contemplar esse mundo espiritual. Então você vai ver que lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João, ele estava na ilha de Patmos. E ele estava na ilha de Patmos, de repente ele ouviu uma voz por detrás. Você quer o texto? Apocalipse 1, 10, capítulo 1, versículo 10, versículo 12 e 13. Quando ele ouviu a voz por detrás, que ele foi olhar, a voz estava chamando o espírito dele também. Ele já olhou e já entrou numa nova dimensão. E aí ele já viu os 7 castiçais de ouro. Claro, aqueles 7 castiçais não estavam no plano terreno, no plano físico, mas é algo que ele viu no mundo espiritual. Então, aquela voz do Senhor o levou para uma outra dimensão espiritual. Você vai ver outros textos se você quiser. Por exemplo, lá em 2 Reis, no capítulo 6, no verso 16 até o verso 19, Eliseu, quando está cercado por exércitos, o seu ajudante fica muito preocupado com a situação toda, dizendo, olha, nós estamos cercados. Eliseu falou, fica tranquilo aí, porque está tudo numa boa. Mas como está tudo numa boa, meu senhor? Aqui tem um exército que vai nos destruir. Aí Eliseu faz uma oração a Deus para que os olhos espirituais do seu servo fossem abertos. E quando os olhos dele foi abertos, ele viu que em maior números
eram aqueles que estavam do lado de Eliseu, que era o exército celestial, do que aquele exército simplesmente terreno e humano. Então, Paulo tem que fazer uma oração para que os olhos do nosso coração sejam abertos. E quando os olhos do nosso coração sejam abertos, de acordo com Efésios 17 até o verso 20, isso chama-se discernimento espiritual, ou visão espiritual. Lá em Apocalipse capítulo 4, há um arrebatamento. O espírito de João é levado até o céu. Ele foi levado em espírito. Então guarde bem isso. Os anjos, para se materializarem, eles perdem um pouco de energia, diminuindo um pouco a sua frequência corporal, tá certo? Para se condensar um pouco e se materializar. Agora, um outro detalhe que é importante. Mesmo quando os anjos da parte de Deus se materializam, eles também precisam de energia. Naquela condição física, eles também precisam de energia. Você fala assim, me dá um texto para me provar isso. Te dou. Um texto bom é Gênesis, capítulo 18, verso de número 4, verso 5, verso 7 e verso 8. Eu vou resumir o que está nesse texto. Abraão está bem lá em casa, na casa dele. Ao meio-dia, aparecem 3 homens. Um é o Messias em um corpo, né? Em um corpo físico, e os outros 2 são 2 anjos. O Messias, que é o Senhor, que é Jeová, que é Yahvé, fica na casa de Abraão, e os 2 anjos vão para a casa de Ló. Lê Gênesis 18, 19. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: Abraão prepara um banquete. Faz um banquete e eles comem. Né? Então, por que eles comem? Eles comem porque o corpo precisa de energia. Né? Tudo que o Senhor faz tem um propósito. Tudo na vida do Senhor. Aliás, tudo no reino dos céus tem um propósito. E aquele comer ali, aquele banquete ali tinha um propósito. Qual? Lhes fornecer energia. Alimento fornece o que para as pessoas? Energia. Tá vendo? Se ele dizer assim, não, nós não vamos comer porque somos seres celestiais. Né? É claro que no mundo espiritual, eles consomem menos energia do que nós. Mas consomem também. Eu vou mostrar para vocês. Porque Deus é o único que subsiste por si próprio. Né? Cristo, na humanidade dele, incorruptível, ele teve fome. Não teve? E ele era Deus. Né? Agora, eu falo, Deus em espírito é o único que subsiste por si próprio. Né? O resto, toda a criação, ela é dependente de energia para se manter. Lá em Colossenses 1,17 fala que nele tudo subsiste. Ou seja, toda a criação subsiste no Senhor. Colossenses 1,17. Então, aquela mesa que Abraão preparou, né? Tudo que ele fez ali, e eles comeram, tinha um propósito. Qual que era o propósito? Comer simplesmente pelo comer? Não. Fornecer a eles alguma energia naquela condição que eles estavam ali e que eles iam permanecer ali por um tempo, naquela condição. Outro detalhe, não sei se você sabe, anjos mesmo no céu se alimentam. Ah, pastor, agora o senhor está brincando. Não brinco com a palavra. Quando eu faço uma afirmação, eu estou respaldado biblicamente. Deixa eu repetir. Anjos no céu se alimentam. Você fala assim, me dê um texto. Te dou. Salmo 78, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Cada um comeu o pão dos anjos, e ele lhes mandou comida em abundância. Estou falando do povo de Israel, o contexto. Diz que o povo de Israel comeu a comida dos anjos. Qual que era? Maná. Tá vendo? Eles comem comida do céu. Tá vendo? Agora eu vou mostrar para vocês, no próximo vídeo, algo muito misterioso. Os caídos. Como eles se alimentam, e aí as evidências. Sabendo nós que toda a criação depende de energia, de uma maneira ou de outra. O único que subsiste por si próprio é o Senhor.
O resto, tudo depende de energia. Tá certo? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.